Simbora, galera, para mais um dia na presença do Senhor. Vamos se conectar com todo o povo. 7/3/2024. Simbora, galera. Dia bom. Simbora, galera, para mais um dia abençoado. Hoje, dia 27/3/2024. Simbora, galera, para a palavra do Senhor Jesus. E hoje vamos de Mateus. E hoje vamos de Mateus 26. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava de Caifás. E consultaram-se mutuamente para com dolo prender Jesus e o matarem. Mas dizia: não, durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Jesus ungiu em Betânia. E tendo Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso alabastro e com ungento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este ungido podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhe: por que aflige estas mulheres? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramado ela este ungento sobre meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que aonde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ele fez para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me queres de dar? Entregarei. E lhe estipularam 30 moedas de prata. E desde então buscava a oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães, ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Ele disse: ide à cidade um certo homem e diz-lhe: o mestre diz: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. A última Páscoa e a ceia do Senhor, a traição. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12 discípulos, e comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? Ele respondeu, disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele, e está escrito: mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom, seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que traíra, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. E quando comia, Jesus tomou o pão, abençoou e o partiu, e deu aos discípulos, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai o cálice, e dando graças, dou-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado sobre muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto
até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantando o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: Todos vos, esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se desaparecerão. Mas depois eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemani, e disse seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e começou a entristecer e a angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, postou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudeste me velar. Vigiai e orai, porque não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-me a sua vontade. E voltando achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo foi orar pela terceira vez, e dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos discípulos e disse: Dormi agora e repousai, eis que a chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. E levantai-vos, partamos, e eis que chegando o que me trai. Prisão de Jesus. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12 discípulos, que ele em grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciões do povo. E o que traía tinha lhe dado um sinal, dizendo: O que eu beijar, esse prendei. E logo aproximando-se, Jesus disse: Eu te saldo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, que vieste. Então, aproximando-se, eles lançaram a mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada, ferindo o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe de uma orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem a mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que não poderia agora orar a meu Pai, e que ele me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram as escrituras que diziam que assim convém ou aconteça? Então Jesus, a multidão, saíste como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu, que se cumpriu as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Jesus perante o sinédrio, e o que prenderam Jesus conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrando e assentou-se entre os criados para ver o fim.
Ora, os principais sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscava falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. Então chamavam, apesar de ser apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam, mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus, reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote disse: Não respondes coisa alguma ao que este depõe contra ti. Jesus, porém, guardava silêncio, e respondendo o sumo sacerdote disse: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse: Tu disseste, digo-vos, porém que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfemia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: É um réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhaladas, e outros esbofetavam, dizendo: Profetizai-nos, Cristo, quem é que te bateu? Negação de Pedro. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a pregajar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E mediante o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Jesus perante Pilatos. E chegando a manhã de todos os povos, de todos, principais sacerdotes e anciões do povo formavam juntamente o conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que foram condenados, trouxe arrependido as 30 moedas de prata, os principais sacerdotes e os anciões, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atrairando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E vamos ao entendimento da palavra do Senhor. Apertai-vos de mim, malditos. Os bodes são egoístas, por isso maltratam e desprezam as ovelhas. Assim são os ímpios, pois não dão a mínima para o sofrimento do seu semelhante. Nem todos os que praticam bem são salvos, mas todos os que são salvos fazem o bem ao próximo. Então ficará evidente quem de fato creu no Senhor Jesus, quem não creu. As obras não salvam, mas evidenciam a ação do Espírito de Deus na vida dos salvos. A Páscoa era uma das festas comemorativas dos judeus. Ela trazia a lembrança da passagem do anjo destruidor pela terra do Egito para ferir todos os primogênitos. No entanto, os filhos de Israel foram guardados, pois tinham a marca do sangue do Cordeiro nas ombreiras das suas portas. Da mesma forma, o Senhor Jesus é o Cordeiro que Deus foi sacrificado por nós. O sangue nos purifica dos nossos pecados e nos livra da morte eterna. A atitude de Maria agradou muito ao Mestre, não pelo perfume em si, mas pela representação daquele gesto. Isso mostra que o verdadeiro amor não consiste em palavras, mas em ações. Portanto, o derramamento do perfume caracteriza a verdadeira adoração, que significa dedicar a Deus toda a honra e devoção que ele merece.
Maria derramou muito mais do que uma essência cara e perfumada. A sua atitude foi demonstração de tudo que Jesus representava para a sua vida. Por isso, ela abriu mão do que possuía de mais valioso para oferecer a ele. O Messias foi tão tocado que aquele gesto que logo afirmou: onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será. Deus nunca se esquecerá dos que o consideram acima de tudo. A hipocrisia de Judas. Além de ladrão, ganancioso, Judas era falso e traidor. Ele já havia procurado os principais sacerdotes para negociar o preço e para entregar Jesus. E mesmo assim teve o descaramento de perguntar ao mestre se o traidor seria ele. Ao responder, tu disseste, o Messias quis dizer o seguinte: se você sabe que é o traidor, por que me pergunta? Não existia nada mais degradante no ser humano do que a hipocrisia. Isso é o pior tipo de câncer que pode se instalar na alma de uma pessoa. A carne é fraca. O diabo tem feito com que muitos entendam de forma errada esse versículo para que tentar justificar seus pecados. No entanto, o que Jesus quis ensinar é que a carne é fraca, não podemos fazer nenhuma concessão a ela, nem nos distrairmos espiritualmente para não cairmos em tentação. Deus não permite que sejamos tentados além de que podemos suportar. Isso significa que cada um é responsável por sua própria queda espiritual, caso ceda os impulsos do pecado. Verdade. O remorso de Judas. Os 3 primeiros evangelhos falam da traição de Judas, porém Mateus é o único que narra o terrível remorso que ele sentiu e o seu posterior suicídio. A tradução do grego da palavra remorso não indica arrependimento, mas lamento. Isso mostra que a reação de Judas foi apenas de tristeza ao ver a consequência da traição que levaria o Senhor Jesus à morte. E vamos à oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Senhor, muito obrigado por mais um dia abençoado. Muito obrigado, ó Pai, por essa quarta-feira abençoada, Senhor. Obrigada, Jesus, pela família abençoada. Obrigada pelos filhos abençoados. Obrigada, Jesus, pelas contas pagas. Obrigada, ó Pai, pelo fruto do nosso trabalho. Obrigado, Senhor, por todas as realizações deste dia. Obrigada, gratidão por nossas vidas. Sem ti nós não somos nada, somos pó, somos cinza, mas tu és todo poderoso, tu és o Criador do céu, da terra, tu não tem poder. Obrigado, Jesus, gratidão por tudo em nossas vidas. Obrigado por todas as bênçãos recebidas. Essas bênçãos pedimos agradecendo em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Você tenha mãos abençoadas, família protegida e bem multiplicada. Te amo em Cristo Jesus. Amém. Curte e deixa seu like e ajuda o nosso canal a crescer. Muito obrigada e até amanhã. Beijos.